Olá, pessoal. Nessa videoaula será a demonstração do Teorema de Weierstrass. O que a gente vai usar é apenas a ideia de intervalos encaixantes. Essa demonstração ainda vai ser um pouquinho mais sutil, que eu vou ter que usar muitas observações para que as coisas funcionem de fato. Mas vamos lá nela. O que o Teorema de Weierstrass diz? Seja f uma função contínua, não precisa de derivabilidade, não precisa de nada. Só continuidade. Então, a imagem de f admite máximo e mínimo global. O que significa isso? Existe C1 e C2 nesse intervalo, tal que f de C1 é menor ou igual a f de x, que é menor ou igual a f de C2, para todo x pertencente a B. Ou seja, o f de C1 é o menor valor que a f admite, e o f de C2 é o menor valor que a f, é o maior valor que a f admite. E qualquer outro ponto que eu escolher está entre esses dois. A demonstração desse fato é o seguinte, tem que ser feita em 3 passos. O primeiro passo, que f é limitada superiormente. O que significa isso? Que existe um m tal que f de x é menor que m. Assim, antes que eu esqueça, eu só vou provar que a f admite máximo global, possui máximo global. O mínimo global, a demonstração é totalmente análoga. Tá? O que eu estou dizendo é que f vai estar à esquerda de algum valor. Por exemplo, temos aqui o gráfico da função. Dizer que f é limitado superiormente significa que existe uma reta em que a f nunca vai cruzar essa reta. Nunca vai passar, em nenhum momento vai ficar acima. Okay? É isso que a gente vai provar. Dizemos que f é ilimitado se para qualquer reta a f sobe cada vez mais. Qualquer reta horizontal. Então vamos provar esse passo. A gente vai usar a ideia de intervalos encaixantes. Então a ideia é o seguinte. Aqui eu tenho o intervalo A, B. Estamos trabalhando com isso. Agora divide em 2 pedaços iguais. A mais B sobre 2. Se f for limitada aqui e aqui, acabou. Não tem mais o que fazer. Então, eu vou supor que f é ilimitada em um dos dois. Então, vou supor que seja aqui. Ilimitada. Então, está aqui o meu intervalo. Vamos chamar esse intervalo aqui de C1. Esse aqui vai ser o B1. Tá? E aqui f é ilimitada. Passamos a mesma coisa. Divide em 2. Dividiu em 2, uma das duas tem que ser f restrita a um desses dois intervalos tem que ser ilimitada. Ou aqui, ou aqui. Porque se fosse limitada nos dois, contradição. Então, eu vou supor que seja aqui. Então, esse aqui vai ser o meu intervalo agora A2. Agora, eu vou trabalhar aqui. Aqui é ilimitada. Divide em 2. Um dos dois lados vai ser ilimitado. E assim sucessivamente. Então, o que nós vamos ter? Vou trabalhar com I0 igual ao intervalo AB. I1 igual a A1B1. I2 igual a A2B2. E assim sucessivamente. IN igual a ANBN. E o que temos de propriedade de cada uma desses intervalos? Que f restrito a IN, tá? Ou seja, f nesse intervalo, não é limitada superiormente. Tá? Ela vai lá para infinito. Lá para cima, mais infinito. Sempre. Em algum ponto vai crescendo tanto quanto se queira. E a questão é que, novamente, I0 está contido em I1, que está contido em IN e assim sucessivamente.
Novamente, propriedade dos intervalos encaixantes, assim. E norma de n vai para zero. Intervalos encaixantes, a interseção de n, vou chamar de C. Um único ponto. Pergunta, quanto vale f de C? Essa é a pergunta natural. A questão é o seguinte. O que a gente vai fazer, vamos supor que f de C, vamos supor que seja um valor qualquer. Vamos botar um valor aqui, D. Então, vamos botar aqui um valor, está aqui o meu D. C, D. Mas f é contínua. Se f é contínua, significa que ele não pode se afastar muito de D. Próximo de C, não se afasta de D. Em particular, existe uma vizinhança tal que f de C está por aqui. Está abaixo daqui. Vamos botar aqui D mais 1. Então, existe um intervalo J, que eu vou chamar de C menos delta, C mais delta, tal que f de x é menor que f de D mais 1. Para todo x em J. Só que existe n tal que n está contido em J. Mas só que n, a função não é limitada superiormente aqui dentro. Se f não é limitada superiormente, eu sei que existe x pertencente a n, tal que f de x é maior que, em particular, D mais 1. Isso é uma contradição. Onde está a contradição? Quando eu supus que f não é limitada superiormente. É ilimitada, vai para o infinito. Logo, só tem uma explicação. F é limitada superiormente. O passo 2 é uma teoria geral das retas reais, que diz o seguinte. Deixa eu escrever aqui passo 2. Existe M pertencente aos reais, tal que eu sei que f de x é menor ou igual a m para todo x. Isso existe porque f é limitado superiormente. Só que existe um menor m. O que significa isso? Para todo x pertencente a b. E para todo delta maior que zero, existe um x pertencente a AB, tal que m menos delta é menor que f de x, que é menor que m, menor ou igual. O que significa isso? Essa, digamos, seria uma cota superior à menor dela, porque qualquer outra... Vamos pensar aqui em valores da f, colocar um monte de funções. Existe uma barreira, está todas aqui dentro. Só que a pergunta é, se eu andar um pouquinho para lá, ainda está todo mundo à esquerda? Sim ou não? Se tiver, ótimo. A pergunta é, existe uma barreira dessa? De modo que se eu andar qualquer pentelésimo pela esquerda, existe valores no meio? É isso que eu estou falando, existe. Como que a gente prova isso? Mesmo argumento. Eu pego M1, uma cota superior qualquer, um valor alto. Bem alto. Ou seja, de modo que f de x é menor ou igual a M1 para todo x. E ainda vou melhorar. Menor que M1. Tá? Peguei um valor que eu sei que existe. Por causa disso. E agora eu pego um x1 qualquer. Pertencente a B.
e eu faço f de x1 e o intervalo n1. Esse aqui é o meu I1. Agora eu pego a média aritmética. De novo, o mesmo argumento. Temos duas possibilidades. Ou está na imagem de f, ou não está. Se tiver na imagem de f, isso aqui é igual a f de x2, e eu vou considerar I2 igual a f de x2, vou chamar de M2, mas o M2 nesse caso é igual a M1. Eu pego a segunda parte. Agora eu olho de novo f de x2 mais M2 dividido por 2. Está ou não está na imagem de f? Vamos supor que não esteja na imagem de f. Então, o que a gente vai considerar? I3 igual a, seria o f de x2 aqui, só que agora eu vou considerar x2 igual a x3, e eu vou chamar esse termo aqui de M3. E assim sucessivamente. Vou até ter o meu IN, que vai ser igual a f de xn, mn. Novamente, esse intervalo aqui todo vai para zero, limite, e eu vou considerar a m exatamente a interseção de todos os INs. Afirmação: m faz tudo o que eu desejo. Tem uma possibilidade de m estar na imagem de f, isso não é descartado. Mas o que é importante é o seguinte, mesmo que esteja na imagem, primeiro, f de x é menor ou igual a m. A gente forçou isso. Segundo, qualquer coisa que a gente andar pela esquerda, vamos supor agora, pega o intervalo j igual a m menos delta IN. Então, com certeza tem um IN aqui dentro e com certeza temos um f de xn. Ok? Então, conseguimos o segundo caso. E o passo 3, que é o mais importante também, um dos mais importantes, é o que a gente gostaria. O n pertence à imagem de f. Então, como que a gente prova isso? Suponha que não. Tá, então temos uma f contínua. Então agora eu considero g uma função do intervalo AB por GAs, em que para cada x nós associamos 1 sobre n menos f de x. Tá? Essa função é contínua. Está definida em tudo que é lugar, porque eu estou supondo que não está na imagem de f. Não existe x tal que isso aqui se anula. Então é contínua. Se é contínua, pelo passo 1, toda função contínua no intervalo AB é limitada. Agora eu estou trabalhando a mesma coisa com g. Essa função g é limitada. Só que, por outro lado, por essa propriedade aqui de baixo, isso aqui fica tão grande quanto eu queira. Ou seja, eu tenho que m menos f de x é menor, subtrair m é maior que delta. Opa, é menor que delta. O que significa isso? 1 sobre m menos f de x é maior que 1 sobre delta. Para todo delta que a gente escolher, existe um x tal que isso aqui é maior. Então eu vou trocar agora todos os valores. Eu sei que existe um n tal que isso aqui satisfaça. Então, 1 sobre menos f de xn
é maior que n. Já que eu posso tomar qualquer delta, eu posso tomar delta igual a 1 sobre n. Para cada 1 sobre n, eu conheço um termo. O que acontece é que esse aqui é o g de xn. E logo, g de xn não é limitada superiormente. Absurdo, porque g é função contínua e toda função contínua no intervalo desse estilo é limitada superiormente. Em particular, M pertence à imagem de F. Se M pertence à imagem de F, existe C2 tal que F de C2 é igual a M. Logo, C2 é o máximo global da F. E a mesma coisa funciona para o mínimo global. Não é limitado, a F é limitada inferiormente, existe M que muda todas as desigualdades e esse terceiro passo. Isso prova. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.